Olá, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do curso de SQL da SoftBlue. E nessa aula nós vamos praticar os comandos de manipulação de dados. Para isso, nós vamos nos conectar no banco de dados já criado na aula prática anterior. Vamos trabalhar com as tabelas apresentadas de salário, funcionários e veículos. E é isso aí. Eu vou conectar aqui o meu Workbench, então, no servidor. Lembrando que o primeiro comando que você deve fazer assim que você conectar no seu banco, no seu servidor, é o comando use, para que os próximos comandos da aula funcionem no banco em questão. Então, vou fazer aqui o use curso underline SQL, para ele acessar aqui o banco. E a partir de agora, a gente começa então com os comandos de manipulação de dados, ok? Bom, vou verificar aqui apenas um detalhe que nós deletamos a tabela de salários, né, na aula passada. Então, eu vou criar ela novamente. Eu vou acessar aqui o script da aula passada e ele abre aqui numa nova guia, né? Eu vou só executar aqui novamente a da tabela salários para deixar ela prontinha e vou fechar o script, ok? Vamos ver aqui se está tudo atualizado. Ok, agora estou aqui com a tabela salários. Vamos lá então. Manipulação de dados. Primeiro comando é o de inserção. Afinal de contas, eu não consigo alterar nem deletar nada das tabelas, né? Nem consultar se não houverem registros nelas. Então, eu vou fazer aqui o comando de inserção, que é o comando insert. Insert into, em seguida o nome da tabela. Então, vou inserir primeiro em funcionários alguns registros, ok? Bom, nesse caso, entre parênteses, eu informo a ordem dos campos que eu vou informar. Ok? Então, eu vou falar o ID do funcionário, o nome, o salário e o departamento. Em seguida, eu coloco a instrução values e, entre parênteses, na mesma ordem que eu citei os campos, eu informo quais são os valores. Ok? Então, por exemplo, o ID. O ID ele é autoincremento na tabela, mas eu vou colocar forçado, ok? Eu vou forçar aqui para que o primeiro registro utilize o ID 1. O nome do primeiro funcionário vai ser Fernando. O salário 1.400 e o departamento vai ser TI. Ok? Bom, vamos executar aqui para dar uma olhada. Ele deu aqui o resultado que funcionou com sucesso. E a partir daí eu posso fazer um select asterisco from funcionários para retornar os registros dessa tabela. Vamos ver o que esse comando vai retornar. Então, eu vou redimensionar aqui na tela para a gente poder ver, né, os resultados. E está aqui, então, ID 1, nome Fernando, salário 1.400, departamento TI. Bom, vamos colocar mais um? Vou fazer aqui um Ctrl+C, Ctrl+V e vou tentar colocar o usuário Guilherme com o salário de 2.500 e o setor jurídico. Algo me diz que essa operação não vai funcionar. Vamos testar? Vamos lá? Olha lá. Insert into erro, né? O ícone de erro ali, né? Vamos ver o erro que está aparecendo. Eu vou ensinar você também a tentar compreender as mensagens de erro do Workbench. Ele dá aqui, error code 1062, duplicate entry 1 for key primary. O que ele está falando? Ele está falando entrada duplicada de valor 1 para a chave primária. Ou seja, você lembra que chave primária é um valor que não pode se repetir na tabela, né? Então, quando eu tento cadastrar outro usuário com a chave primária ID 1, não funciona. Mas se eu troco para 2 e executo, aí sim ele dá aqui, né, uma linha afetada que agora o insert funcionou de acordo aqui com o ícone de sucesso. Inclusive, se eu fizer o select, aparece agora o usuário Guilherme. Ah, André, você falou que a tabela era autoincremento. Isso quer dizer que eu posso omitir o ID? Isso mesmo. Se você tiver aqui num terceiro registro, você informar, né, que você não vai passar o campo ID, você pode ocultar ele aqui dos valores também, que o autoincremento entra em ação e deduz o próximo número para você. Tá? Então, vamos fazer aqui o usuário Fábio, com o salário
1.700 do setor de TI também. O que acontece? Ao inserir, ele dá lá que deu certinho a inserção. Ao fazer o select, automaticamente o número 3 é atribuído para esse registro. Isso aí é porque o campo ID foi criado como auto-increment na aula anterior de criação do banco de dados, ok? Bom, vou colocar mais 2 funcionários aqui, que vou chamar aqui de José, Isabela. O José com salário de 1.800, a Isabela com salário de 2.200. O José vou deixar no departamento de marketing e a Isabela no setor jurídico, ok? Bom, vamos lá, vou executar aqui com o cursor para colocar o José, agora para colocar a Isabela e para fazer um select com todos os funcionários, ok? Então, tá aí o nosso comando de inserção, já colocando, né, de várias formas alguns desses funcionários. Bom, vamos falar agora um pouquinho do comando select, que é o comando que traz os registros do banco, né? Bom, como eu falo bom, meu Deus, né? Mas tudo bem. O select asterisco, ele traz todos os campos da tabela. Eu posso colocar filtros aqui de seleção. Então, eu vou deixar aqui esse select asterisco from funcionários, mas vou escrever outro embaixo. Select asterisco from funcionários. O where, utilizando o parâmetro where, que realiza filtros, né, na seleção. O where salário. Salário maior do que 2.000. Essa consulta vai trazer somente os funcionários cujo salário seja acima de 2.000, que no caso é o Guilherme e a Isabela. Vou executar aqui para a gente ver o resultado e olha lá. Agora temos na tabela resultante apenas o Guilherme e a Isabela. Bom, e se eu quisesse trazer um registro específico, por exemplo, eu quero saber os dados do José, eu posso fazer um select asterisco from funcionários, where nome igual a José. Ok? Então, com isso, eu consigo fazer uma busca e trago os dados do José. Também posso fazer a consulta pela chave primária. Ou seja, se eu colocar aqui um where ID igual a 3, eu vou ter os dados do Fábio, né? Vamos ver aqui, do Fábio. Então, eu posso utilizar qualquer um dos campos que eu tenho na tabela para fazer aí filtros de seleção. O que mais que eu posso fazer? Eu posso pegar aqui os registros da tabela funcionários e realizar algumas alterações nesses registros. Por exemplo, vamos supor que chegou o final do ano, a época em que os salários são renegociados e todo mundo na empresa vai ganhar 10% de aumento. Eu posso chegar aqui e por que eu estou trazendo esse update, né? Esse update vai trazer alguns problemas que eu quero que você conheça e que a gente aprenda a contornar. Então eu posso fazer um update. Vou fazer primeiro um update simples. Vou pegar aqui update funcionários, que é sintaxe, né? É update, o nome da tabela, set, o nome do campo, salário, igual a salário vezes 1.1. Esse comando ele vai multiplicar por 1.1 todos os salários, ou seja, multiplicar por 1.1 é o mesmo que dar 10% a mais. Vamos lá, vamos tentar executar esse comando para começar a sentir alguns dos detalhes do Workbench. Então, vou executar e olha só, não funcionou. Ele diz que o comando update tem o erro 1175. Você está utilizando o Safe Update Mode e tentou fazer um update em uma coluna aí que precisa informar alguns outros detalhes, tá? O que é o Safe Update? É um recurso do Workbench que ele não permite que você faça updates que possam interferir na tabela inteira, tá? Como é que eu sei disso? Eu posso, por exemplo, tentar atualizar o salário somente do Fernando. Se eu colocar aqui no final um where ID igual a 1, porque o ID 1 é o ID do Fernando, e nesse caso eu não vou estar atualizando o salário de todo mundo da tabela, mas sim apenas do Fernando. Se eu executar dessa forma, opa, agora ele funcionou. Ele disse que deu OK,
O salário do Fernando era 1.400. Vamos fazer um select agora para ver o salário dele. Tá lá, 1.540 ponto, um monte de zerinhos, né? Que a gente já vai falar desses zerinhos, aguenta aí. Bom, mas a primeira coisa que eu quero que você saiba é justamente como contornar o problema do Safe Update. Se você quiser fazer um... bom, eu vou deixar aqui para consulta, tá? Porque esse arquivo eu vou deixar disponível para download. Mas se você quiser atualizar o salário da tabela inteira, eu vou ensinar como é que faz. Bom, novamente, se eu tentar, ele diz que dá erro, né? A instrução Safe Update do MySQL pode ser alterada a qualquer momento. De uma forma muito simples, basta fazer set SQL underline safe underline updates igual a 0 e executar essa instrução. Executou, ok, ele apareceu aqui verdinho que executou. A partir de agora, eu consigo atualizar, olha lá, já deu certo, né? O salário de todos da tabela sem ter que mencionar o um por um. Então, vamos fazer aqui um select. Então, tá lá, né? Os registros aí todos quebradinhos porque foram atualizados. Os que não foram é porque deu algum número bem redondo aqui, o do Guilherme, né? Que era 2.500, foi para 2.750 e da Isabela. Eu já volto para falar sobre esses zeros, ok? Já prometi que ia abordar isso aí. Eu só quero concluir aqui os Safe Updates. Então, marque aí nos seus materiais, isso é importante. Instrução Safe Updates para liberar a atualização de tabela sem precisar informar o ID. Ah, André, já usei, mas por que tem essa instrução, né? Porque imagina que você tem uma tabela com 1.000 usuários e vai fazer um update numa pessoa e esquece o parâmetro where. Então, o MySQL Workbench ele tem esse recurso de segurança para realmente impedir que updates sejam realizados sem o parâmetro where informando a chave primária da tabela, ok? Então, aqui está como burlar. Caso você realmente precise, você sabe como. E, André, para voltar agora o Safe Updates, para ele continuar bloqueando caso eu omita o parâmetro da chave primária, né? Bom, eu vou deixar aqui comentado, mas a instrução, é a mesma instrução, só que ao invés de igual a 0, você faz igual a 1. Dessa forma, você vai habilitar novamente o Safe Update, ok? Eu vou deixar desabilitado, porque nós vamos fazer aqui o uso de vários comandos da aula e eu não quero que esse Safe Update fique me interferindo em cada apresentação de comando, combinado? Bom, vamos agora para a questão dos zeros. O que acontece nesses zeros, né? O salário, por exemplo, do Fábio. Do Fábio era 1.700. 10% disso é 170. Então, deveria ter dado 1.870 redondo. Mas as operações no processador do servidor, em alguns casos, lá naqueles últimos zeros de precisão do número, eles ficam com algumas variações. Tá, isso aqui não quer dizer que o computador fez a conta errada. Quer dizer que são que para número double, que tem menos casas decimais do que o processador talvez tenha usado na operação, tenha variado um pouquinho sobre essas casas, né? Ou o contrário. Então, se você ficar com os números assim, os números ficam feios, né? Se você quiser apresentar isso aqui na tela ou fazer essa operação garantindo apenas 2 casas decimais, como é que você pode fazer? Você pode pegar a sua instrução aqui de update, vou pegar ela aqui de volta, vou colocar embaixo, tá? E quando você faz salário, recebe salário vezes alguma coisa, você pode colocar uma instrução round. A instrução round, ela arredonda as casas decimais, tá? Então, ela tem esse parâmetro, que é a sua operação matemática, e ela tem vírgula, um segundo parâmetro, que é o número de casas decimais que você quer obter. Então, como esse valor é um valor monetário, eu vou assumir que eu quero a casa dos centavos. Então, eu vou colocar aqui 2 casas para esse número, ok? Ao realizar essa operação novamente, ele vai fazer um novo update, dando mais 10% lá para os funcionários, mas desta vez ele vai arredondar para 2 casas. Vamos ver aqui o select, como é que ficou agora. Agora ficou bonitinho, né? Ficou aqui com os valores
inteiros, e lógico, ele só vai mostrar as duas casas se forem diferentes do ponto 00. Nesse caso aqui ele já arredonda para inteiro daí, porque essas contas estão dando números inteiros. A do Fernando, que a gente já tinha feito um update no comecinho da aula, talvez já tivesse com alguns centavos quebrados a mais, então ele arredondou aqui para uma casa, ok? Mas a certeza é que aquele comando vai colocar no máximo duas casas e não vai mais deixar que apareçam aquele monte, né, de zerinhos aí na sua tabela. Bom, vamos lá. Vamos colocar aqui agora uma instrução delete para a gente ver como excluir alguns registros da tabela. Então, vou, por exemplo, excluir o funcionário, deixa eu ver aqui os números, número 4, vai, José. Então, como é que eu faço para excluir? Eu faço aqui uma instrução delete from funcionários where id igual a 4, que é o id. Opa, só que ID eu escrevi maiúsculo, né? Vou deixar minúsculo aqui para ficar padrão. Que é o ID do José. Ao executar essa operação e ao fazer um novo select na tabela, vamos ver se o José continua lá. O José foi excluído da tabela, ok? Bom, e a tabela veículos? Ela tem algumas particularidades a mais, né? Você está lembrado que na tabela veículos nós colocamos uma coluna chamada funcionário ID, que faz referência a um funcionário? É isso mesmo. Vamos tentar então agora colocar alguns veículos nessa tabela. Então eu vou pegar aqui e vou fazer insert into veículos, informando o ID eu não vou informar porque é autoincremento, eu vou direto para funcionário ID, veículo, placa, ok? Values, e que valores eu vou inserir? Eu vou cadastrar aqui nesse carro o funcionário ID 1, que é o Fernando, está aqui embaixo na tela. Para o Fernando, o carro dele, descrição do veículo, vou deixar aqui carro qualquer, e a placa vai ser SB0001. Ok? Então, vou aqui realizar essa instrução, executar ela. Joia. Para ver esse resultado, eu vou fazer um select asterisco from veículos. Opa, aqui no insert também deixei maiúsculo, veículos, vou voltar para minúsculo, tá? Para evitar problemas. Ao fazer aqui o meu select, olha lá, então funcionário 1 tem carro, placa tal, e o ID da tabela veículos foi colocado automaticamente. Bom, vou botar mais um carro para o funcionário 1. Tá? Dessa vez a placa vai ser SB002. Executar e fazer um select, só para você não se confundir com os IDs. Observe que um novo registro na tabela veículos gerou uma nova chave primária aqui na tabela, mesmo que funcionário ID continue sendo 1, ok? E outro detalhe muito importante é você sempre tem que utilizar dados válidos, certo? Para você não quebrar as consistências do seu modelo de dados. Então, sempre verifique se o ID que você está utilizando também está presente na tabela funcionários. Bom, além disso, nós vamos fazer aqui inserções na tabela salário. Bom, antes vamos atualizar alguma coisa aqui na tabela veículos, certo? Então, ela está ali. Vamos supor que agora eu queira trocar, que o carro 2 faça parte agora do nosso outro funcionário. Vamos ver quem que sobrou lá na tabela, que eu sempre esqueço. Vamos ver lá. Bom, Fernando já é o proprietário dos dois carros, né? Vamos passar para o Guilherme. Não, o Guilherme ID 2 vai ficar muito parecido. Vamos passar para a Isabela, um dos carros, ok? A Isabela tem ID 5. Então, nesse caso, se eu quiser passar o veículo SB2 para a Isabela, eu posso fazer o seguinte. Eu posso fazer update veículos set. E daí eu passo funcionário, ID vai ser agora 5, where, ou seja, onde o ID na tabela veículos é 2, que é o ID da placa 2. Certo? Vou fazer primeiro aqui um select para a gente lembrar aqui, ó, funcionário ID 5 é o da Isabela, e na tabela veículos
no momento está funcionário 1, e para o registro 2, né, where id igual a 2, que nós vamos trocar funcionário id de 1 para 5. Fazendo aqui essa instrução e fazendo um novo select, está lá então funcionário id igual a 5. Portanto, os comandos de update, os que fazem a alteração, também podem filtrar quais os registros que irão sofrer as alterações mencionadas, combinado? Bom, e por último aqui, vou fazer algumas inserções na tabela salários. Então, vou fazer aqui insert into salários nos campos faixa, início e fim, values e alguns valores, como por exemplo, analista júnior. Vamos colocar aqui que a faixa salarial é de 1.000 e vai até 2.000, ok? Opa, ficou um igual aqui, não sei de onde eu tirei esse igual, tá? Não tem esse igual. Values é entre parênteses e os valores. E vou fazer mais um aqui embaixo. Já o analista pleno, que vai de 2.000 a 4.000. Vou executar a primeira, vou executar a segunda e fazer então um select asterisco from salários. Vamos ver aqui na tela. Está lá então os registros na tabela salários. Bom, nós vimos alguns outros recursos também na aula, né? Como por exemplo o uso de apelidos. Por exemplo, se eu tiver select asterisco from funcionários F, apelidando a tabela funcionários de F, where, e a partir do where eu posso me referenciar na tabela funcionários pelo apelido. Tá? Então, se eu quiser, por exemplo, os funcionários com o salário acima de 2.000, o que eu posso fazer? Bom, eu posso escrever salário acima de 2.000. O que vai acontecer? Está lá 3 pessoas. Em alguns casos, quando nós estamos fazendo relacionamentos, que é um tema que você vai ver mais para frente no curso, pode existir o caso de 2 tabelas estarem num select e essas tabelas terem campos de mesmo nome. Então, é aí que entram alguns apelidos também, né? Porque aí eu posso fazer, por exemplo, vamos supor que eu tenha a tabela funcionários e veículos nesse select. Você ainda não sabe fazer isso porque nós vamos ver no próximo módulo, ok? Mas vamos supor que tenha, e salário tenha tanto na tabela veículos quanto funcionários. Então, o SQL permite especificar de qual tabela você está fazendo querendo apresentar esse campo. Por exemplo, digitando funcionários.salário. Assim, se houverem mais tabelas nessa consulta, ele vai saber bem certinho, né? Funcionários. Escrevi certinho, tá? O que acontece aqui é que nós estamos utilizando apelido, tá? Então, ó, se eu remover o apelido da tabela e executar com o nome da tabela ali no ponto salário, funciona, ok? A partir do momento que eu dou um apelido para a tabela, eu devo referenciar a tabela por apelido. Isso aqui também vai funcionar, trazendo aí os mesmos resultados, ok? Lembrando então que o uso de apelidos vai fazer mais sentido quando você entrar no tema de relacionamento entre tabelas, onde mais de uma tabela é utilizada na sua consulta SQL. Joia? Mas aqui é para você aprender já a fazer esse tipo de uso aí, né, dos apelidos. Ainda, eu pedi para trazer asterisco, né? Você lembra que é possível trazer alguns campos apenas. Vamos supor que eu quisesse trazer apenas o nome e o salário das pessoas da tabela funcionário, cujo salário seja acima de 2.000. Vamos executar para ver o que acontece. Olha lá, agora já não vem o ID e não vem o departamento. Vem lá nome e salário. E o apelido de campo vai mudar o nome da coluna aqui no resultado. Vamos por exemplo, se eu quisesse escrever funcionário e salário, eu viria aqui na informação do campo nome e colocaria as, que é como fazemos para adicionar apelido para campo, e colocaria, entre aspas, por exemplo, funcionário. Executando, olá, a tabela aparece já funcionário e salário. Ok? Então, apelidos são assim que devem ser utilizados.
E por último, vou fazer aqui uma instrução de union de SQL. O union permite trazer duas consultas ou mais, né? Então, como é que funciona? Vamos montar duas consultas separadas. Uma que é a select asterisco from. Opa, faltou um espaço em branco ali. Select asterisco from funcionários where nome igual a Guilherme. Joia? Isso aqui vai trazer o registro do Guilherme. Vamos supor que eu tenha mais uma consulta. Select asterisco from funcionários where id igual a 5. Tá? O que essa consulta traz? Ela traz os dados do registro da Isabela. Bom, e se eu quisesse juntar? Vamos supor que eu tenho umas consultas e eu quero juntar o resultado da primeira com a segunda. Como é que eu faço? Basta juntar elas, tá? Então, para eu juntar essas expressões, eu vou tirar primeiro o ponto e vírgula da primeira. Agora vai ser um comando só. Select asterisco from funcionários, where nome igual a Guilherme, select asterisco from funcionários, where id igual a 5. Mas, entre essas duas consultas, eu preciso colocar o parâmetro union, ok? Assim, o SQL Workbench saberá que eu estou trabalhando com duas consultas unindo seus resultados. Vamos colocar para executar. Está lá, então, o registro do Guilherme e da Isabela. Lembrando que se você esquecer aí do ponto e vírgula, não vai funcionar, tá? Ou ele vai trazer só o do Guilherme, ou vai dar falha na outra, porque ele vai tentar fazer um union select sem ter a primeira parte do comando e vai apresentar um erro aí para você. Bom, e nós vimos também na aula o union all. Qual que é a diferença, né? Nesse caso aqui, nenhuma. O union all, ele elimina registros duplicados, tá? Então a gente só vai conseguir ver o resultado do union all se as nossas expressões SQL estiverem trazendo o mesmo registro, tá? Então eu vou fazer aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, para trazer o Guilherme nos dois casos. Então eu vou fazer aqui na segunda, nome igual a Guilherme também. Nesse caso, o comando union traz um registro só. Só que o primeiro select traz o Guilherme e o segundo também. Por que não está aparecendo duas vezes? Porque o union ele elimina registros duplicados. Contudo, o union all ele traz os registros mesmo duplicados. Ok? Essa é a diferença do union para o union all. Bom, pessoal, eu vou deixar esse arquivo também salvo lá na área do aluno do curso de SQL para você poder baixar e executar no seu computador. E nos vemos na próxima aula. Um grande abraço e até lá!